Amém. Graça e a paz do Senhor a todos. Quero convidar você a nos acompanhar aqui no estudo da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 22. Livro de Lucas, no capítulo 22. Os olhos falam, e a pandemia tem ensinado isso a nós. Os olhos expressam os nossos sentimentos, as nossas emoções, e nós temos algumas experiências de vida com os olhares, né? Quando éramos crianças, principalmente, às vezes aprontávamos alguma arte. O pastor já falou que era muito traquina na época de criança, né? E tenho certeza que quando o pai ou a mãe olhava para ele, não precisava falar nada. Já havia decretado a sentença e ela acontecia. Pelo menos comigo era assim. A mãe dava aquele olhar, você já entendia tudo o que ela falou. E não era pouco não, ela falava bastante no olhar dela. E hoje a pandemia tem nos ensinado isso. O uso de máscaras nos obriga a entender o olhar das pessoas, nos obriga até a nos expressarmos também com o nosso olhar, né? Mas o que eu quero compartilhar hoje com os irmãos é sobre o olhar de Jesus, o maravilhoso olhar de Jesus. E lembrar que esse maravilhoso olhar de Jesus sobre as nossas vidas faz toda a diferença. Esse maravilhoso olhar de Jesus sobre nossas vidas transforma nossas vidas, transforma o nosso ser, transforma o modo como nós pensamos a nossa vida. E eu quero convidar você a ler comigo aqui o livro de Lucas, capítulo 22, dos versículos 54 até o versículo 62. Diz assim a palavra de Deus: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos pela tua palavra, falando aos nossos corações, ó Pai. Te agradecemos porque podemos ter esse momento aqui, ó Deus, e te pedimos, ó Pai, que teu olhar nos alcance e que nós sejamos transformados e que nós possamos, por este olhar misericordioso do Senhor sobre as nossas vidas, nos conduzir a uma vida de adoração, a uma vida de serviço na obra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Esse texto ele narra os momentos finais, pouco antes da condenação e crucificação de Jesus. E nesse mesmo dia ocorreram alguns fatos, ocorreram algumas outras situações, algumas conversas de Jesus com os seus apóstolos. E após Pedro haver negado Jesus pela 3ª vez e ter ouvido o cantar do galo, se cumprindo o que Jesus havia dito para ele, naquele mesmo dia, nós vemos isso nos versos 31 a 35, quando Jesus conversa com seus discípulos e então ele diz, né, no verso 31 a 35, ele diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás nos reclamou
para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás. Te afirmo, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Então Jesus, conversando com ele, com Pedro, ele disse que o diabo havia reclamado dele para peneirar, para passar ele na peneira, para chacoalhar a vida dele, mas Jesus intercedeu por ele. E eu creio que quando Pedro disse para Jesus: estou pronto a ir contigo, Pedro se achava pronto. Pedro achava que não precisava Jesus ter intercedido por ele, porque ele se achava pronto. E Jesus, então, conhecendo o coração, ele olha bem para Pedro e fala: Pedro, você não está pronto. Jesus acabou de dizer para Pedro que faltava ele ainda se converter. Porque ele disse aqui: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E Pedro não entendeu esse recado e se autoafirmou: não, eu vou com o Senhor até a morte. Jesus então olha para ele e fala assim: Pedro, você não vai comigo até a morte. Você vai parar no meio do caminho. E é nesse momento, quando Pedro nega Jesus, que o olhar de Jesus para Pedro revela algumas coisas para Pedro. Exatamente nesse momento, quando Pedro nega pela 3ª vez, Jesus olha para ele e os seus olhares se cruzam. E Jesus não diz uma só palavra, mas Pedro entende tudo o que ele queria dizer. No versículo 61 que nós lemos aqui, ele diz: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Um simples olhar, quando Jesus ia passando no caminho para ir até a casa do sumo sacerdote, foi suficiente para fazer Pedro se lembrar de tudo que Jesus havia dito. E Pedro se lembrou da caminhada dele com Jesus. Pedro se lembrou do seu encontro com Jesus, quando ainda era pescador, que Jesus disse que ele seria pescador de homens. E Pedro se lembrou daqueles 3 anos que ele passou ao lado de Jesus, presenciando milagres, vendo acontecer milagres, vendo acontecer maravilhas à sua volta junto com Jesus. E então, naquele simples olhar, daquele que parece um simples olhar, mas um olhar misericordioso, que revelou a Pedro algumas situações. O olhar divino confrontando o olhar humano e revelando coisas profundas. Alguns segundos sem palavras, mas que foram suficientes para mudar por completo a história de Pedro. E tenho certeza que as nossas histórias também, quando esse olhar de Jesus nos alcançou um dia. Eu fiquei sem energia em casa, por isso que eu escrevi no papel, tá, gente? Vocês fiquem tranquilos. A minha ideia era outra. Mas o que acontece quando nós somos confrontados pelo olhar de Jesus? Nós vimos aqui que Pedro teve uma transformação na sua vida. Ele se lembrou de algumas coisas, de um momento excelente que ele passou com o Senhor, se lembrou das palavras que o Senhor havia dito a ele. Mas o que acontece quando nós somos confrontados pelo olhar de Jesus? O que aquele olhar de Jesus falou para Pedro e que fala para nós também, hoje, na nossa vida, na nossa realidade? Em primeiro lugar, nós podemos entender que foi o olhar de Jesus que revelou a fragilidade e a incapacidade de Pedro. Quando Jesus fitou os olhos em Pedro, Pedro entendeu Jesus dizendo assim: nunca se esqueça, Pedro, que tu és homem. Você depende de mim. Você é frágil. Você é incapaz sozinho. E é o que nós entendemos quando o olhar de Jesus nos alcança. Pedro se achava rocha. Pedro se achava fortão. Né? Não, eu estou pronto. Eu vou lá, vou com o Senhor até morrer, se for preciso. E isso nós vemos muito hoje em dia também.
né, principalmente algumas lideranças. Por isso, toda essa recomendação para as eleições, né, que o apóstolo Paulo passa a Timóteo, para que não caia na cilada do diabo, para que não caia na tentação do diabo. Porque muitas vezes a liderança se acha forte, e é comum a gente ver grandes lideranças sendo provadas, sendo peneiradas, por assim dizer. Quando você vê o fulano de tal, caiu em pecado, adultério, corrupção, é dinheiro para lá. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa se colocava num pedestal e Deus está ali mostrando para aquela pessoa que ela é fraca, que ela é frágil, que ela depende do Senhor, que ela não está no nível de Deus, mas ela está abaixo, dependendo dele e precisando daquele olhar misericordioso sobre a vida dele. Então, quando nós recebemos o olhar de Jesus, nós temos que entender isso. Jesus está nos dizendo que nós somos fracos, nós somos pecadores. E eu pergunto, até que ponto nós estamos realmente dispostos a largar tudo e seguir a Jesus? Que a gente ouve, a gente às vezes até canta sobre isso, onde quer que seja, com Jesus irei, né? Muitas vezes a gente canta isso, mas estamos realmente dispostos a isso? Nós estamos dispostos, até que ponto, a sair da nossa zona de conforto? Até que ponto nós estamos dispostos a dar uma chacoalhada na nossa vida e seguir servindo ao Senhor? Eu não estou dizendo aqui de ir para a África, de ir para... simplesmente mudar a nossa vida, mudar os nossos costumes, mudar as nossas amizades. Até que ponto nós estamos dispostos a isso para servir a Jesus? Porque nós vemos que Pedro, quando Jesus foi conduzido lá para a casa do sumo sacerdote, Pedro se enturmou com o pessoal lá. Era um pessoal que não tinha nenhum compromisso com o Senhor. Era um pessoal que tinha, aliás, ajudado a prender Jesus. E ele se enturmou ali e ficou ali meio camuflado. E quando questionaram, ele disse, não sou mesmo, não tenho nada a ver. Então nossas atitudes são confrontadas pelo olhar de Jesus. Então basta um olhar de Jesus para nós entendermos essa nossa incapacidade, a nossa fragilidade, a nossa dependência de Deus. Quanto nós somos dependentes do Senhor nas nossas vidas. Nós não somos nada sem Jesus. Foi também o olhar de Jesus que levou Pedro a fazer uma reflexão da sua própria vida. Quando Jesus fixou o olhar em Pedro, que ele se lembrou de tudo que Jesus havia falado, podemos entender então que Pedro pensou assim: como tem sido o meu testemunho? Poxa, eu acabei de negar. O que as pessoas estão pensando a meu respeito? Está dizendo para nós hoje, como tem sido o nosso testemunho? O que as pessoas pensam de você no teu trabalho? O que as pessoas pensam de você na tua vizinhança? Eu não tenho vizinho, então não tem problema com isso, né? Meus vizinhos só vão lá final de semana e às vezes eu nem vejo eles. Mas a gente trabalha, a gente tem relacionamentos, e a nossa vida tem que ser uma vida de testemunho fiel a Deus. Então como que as pessoas têm me visto? O que elas pensam a meu respeito? Como tem sido o meu relacionamento com Deus? A minha vida devocional? Quanto tempo eu dedico ao Senhor no meu dia? Porque uma pessoa disse certa vez que o diabo fica 168 horas por semana. 168 horas por semana dá uma semana, né? 168 horas por semana produzindo coisas para nos desviar do caminho do Senhor. E quantas horas por semana eu dedico ao Senhor? Como é a minha vida devocional? Quanto eu estudo da palavra? Quanto eu conheço da palavra? Quanto eu sei da palavra? Muitas vezes, às vezes até me assusta o pastor pedir para abrir a Bíblia num determinado livro, e eu vejo pessoas correndo a Bíblia inteira para tentar achar, não consegue achar. Isso é falta da prática da palavra. Você precisa ler a Bíblia em casa, não no celular. Também no celular. Mas a Bíblia, pegar a palavra de Deus, se debruçar sobre ela, estudar um pouco,
Sabe, todos os dias nós dedicamos muito tempo da nossa vida para todas as outras coisas. Temos que trabalhar, temos que cuidar da nossa família, temos que cuidar das nossas coisas, sim. Mas temos que ter o nosso momento devocional. Como eu sempre digo lá no meu canal do YouTube, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, dedique tempo na leitura da Palavra de Deus. Sempre procure estudar a Palavra de Deus. Lê o texto, não compreendeu direito, o pastor está ali, diga para ele. Ele vai ter tempo para conversar com você. Então nós temos que ter esse tempo, um tempo de qualidade com Deus. Então essa reflexão que nós devemos fazer, deve ser diária. Diariamente nós temos que estar pensando nisso. De preferência no começo do dia, porque depois que o dia acabou aí não adianta mais, né? Aí já passou o tempo, não deu tempo mais de dedicar nada a Deus. Mas na hora que acordava, você já fazia a tua agenda. Hoje tal horário está dedicado para oração, para a leitura da palavra, para o estudo da palavra. E ter essa reflexão e buscar colocar em prática essa vida devocional. Eu sei que muitos de nós não temos vida devocional assim regular, todos os dias, um momento na palavra de Deus. E isso é importante para o nosso crescimento, para o nosso entendimento, para que nós não sejamos enganados pelo que tem por aí afora. Amém? E num terceiro momento nós vemos que foi esse olhar de Jesus que revelou o amor de Jesus para com Pedro. É o olhar de Jesus que revela o seu amor para conosco. Jesus ele não olhou para Pedro acusando ele. Jesus não olhou para Pedro bravo com ele, apontando ele. Então, quando o olhar de Jesus se cruza com o olhar de um pecador, nós somos impactados pela graça. A graça que nos foi dada por Deus na pessoa de Jesus, ela nos alcança através desse olhar de Jesus para nós. E essa graça revela a nossa fragilidade, como nós já vimos, a nossa dependência, e também nos dá força para seguirmos e para lutarmos no caminho do Senhor. Essa graça que nos leva a uma reflexão da nossa vida pessoal, do nosso relacionamento com Deus. E essa graça nos convida, nos impulsiona a sair de onde estamos. Não somente nos convida, mas ela nos impulsiona. Ela nos tira de onde nós estamos, para que nós possamos realmente haver uma mudança na nossa vida. E é essa graça que produz em nós essa mudança de vida pelo arrependimento, pela conversão, pela fé em Jesus. Porque nós sabemos que ninguém será liberto se não clamar arrependido aos pés de Cristo. E este é o Evangelho que nós devemos conhecer e pregar. É pela graça que nós contemplamos a santidade e a majestade do Senhor. Pela graça que nós conhecemos e reconhecemos que Deus é soberano, Deus cuida de nós e nós dependemos dele. E é esse maravilhoso olhar, esse olhar da graça de Jesus que nos leva da negação à conversão. Através desse olhar da graça do Senhor, que nós deixamos aquela vida de negação a Jesus e passamos a nos converter, passamos a querer viver o Evangelho, querer viver segundo a palavra do Senhor. Como eu já disse, Jesus não olhou para Pedro para condenar Pedro, mas para curar Pedro. Jesus olhou para ele para transformá-lo, assim como ele olha para nós. O olhar de Jesus transforma a nossa vida. O texto diz que depois de Pedro ter sido confrontado por aquele olhar, Pedro saiu dali e foi chorar. E chorou amargamente, diz o verso 62. Ou seja, ele saiu de onde ele estava e passou por uma transformação, passou por uma conversão. Ele não havia entendido quando Jesus falou para ele que ele, quando se convertesse, ele ia fortalecer os irmãos dele. Aconteceu ali naquele momento. Pedro não havia entendido que faltava a conversão. E aquele olhar de Jesus trouxe a ele, e assim como traz a nós também, essa conversão. Nos traz
essa cura, essa transformação na nossa vida. Então Pedro estava ali com aquele coração quebrantado, um coração arrependido, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo a sua dependência de Deus e clamando pelo perdão, pela misericórdia de Deus. Assim é o olhar de Jesus sobre as nossas vidas. É um olhar de misericórdia, um olhar de graça, um olhar transformador, que nos faz sair de onde nós estamos, às vezes daquela estagnação, daquele lugarzinho, daquele conforto, que a gente acha que está bom, e Jesus nos mostra que não. Tem um lugar melhor para você. E esse lugar é do meu lado. E ali nós devemos seguir e caminhar com o Senhor. Amém? Que nós possamos todos os dias ser confrontados pelo olhar de Jesus, pelo maravilhoso olhar de Jesus, e entender que sem Jesus nós somos fracos e nós somos incapazes. Devemos sempre colocar a nossa vida diante do Senhor, diariamente, naquela reflexão diária que o olhar de Jesus nos leva a fazer sobre nossas vidas. Amém? Que somente em Jesus nós temos a nossa vida fortalecida e transformada para testemunhar e para viver de modo digno do Evangelho. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas. Que o olhar de Jesus nos alcance com sua graça e com a sua misericórdia. Que nós possamos ser despertados por esse olhar, para servir na obra do Senhor, para servir com ousadia, para servir com maturidade, para servir com coragem na obra do Senhor. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe a todos, e que essa palavra alcance os nossos corações, e que nós possamos nos sentir fortalecidos pelo Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.